Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Irmãos, prestem atenção nesse testemunho aqui, que ele é muito forte. Se tiver crianças perto de vocês, não deixam ver. Comecei mais ou menos com meus 7 anos, foi quando meus pais foram para essa igreja, né? Então, quando eu passava, de vez em quando ele dava um abraço diferenciado. Aí vejo a mão dele, tá nas minhas costas, já tava passando já nas minhas nádegas e tal. Aí eu achava meio estranho. Aí depois foi piorando, porque meus pais se mudaram para morar na mesma rua, né, que o pastor. Então o contato era maior, porque eu tinha contato com os familiares, com todo mundo. Então a gente brincava todo mundo junto, pique-esconde, essas coisas todas. E acabava que ali começou a facilitar para ele, né? Então, da passada de mão já começou a piorar. Porque na nossa igreja era uma assembleia muito rigorosa. Não poderia usar shorts, não podia usar calça, porque era pecado usar calça. Então tínhamos que estar sempre de saias, né? Eu me lembro que alguns ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Era desse jeito. Então na igreja eu fui por muito tempo até assim, a menina sem modos, fecha essa perna. Então as pessoas não sabiam o porquê, né? Mas eu tinha que fazer. Né? Então ali começou a querer ver minha calcinha, aí depois... Quantos anos você tinha nessa época? Desculpa. Nessa época eu já tinha meus 8, 9 anos. Caramba! Aí depois ele pegava, aí depois ele falou assim, que calcinha bonita, que graças a Deus minhas calcinhas sempre foi muito infantis, por causa dos meus pais. Aí ele elogiava muito minhas calcinhas e tal, aí depois ele começou a querer passar a mão para cheirar. Aí ele passava a mão, cheirava. Então cada vez foi piorando essas situações. E na casa dele tem uma piscina, né, onde os jovens, as crianças participavam. E ele sempre tinha mania de botar as crianças, né, no pé dele. E toda vez que ele me colocava, né, nos pés dele, ele ficava passando o dedo nas minhas partes íntimas. Sentada, no caso. Isso, eu sentada e ele ficava brincando assim, depois tacava as crianças, sabe? Mas nesse de brincar assim, ele já ficava passando o dedão dele nas minhas partes íntimas. E aí foi piorando, porque eu não podia mais dizer mais nada, que ele falava que ninguém acreditaria em mim, porque quando começou tudo isso, né, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu falo que eu era ativa. Depois eu comecei a ficar muito rebelde, não queria mais obedecer ninguém, fiquei agressiva. Eu peço até desculpa se os meus colegas estiverem me assistindo. E, por exemplo, teve uma vez na primeira série que minha mãe foi chamada no colégio porque eu bati em todos os meninos da sala. Só tinha minha mãe de menina, da responsável de menino, o restante era só responsável dos homens, dos meninos. Então, qualquer menino que tocava em mim, eu batia no colégio. Então, sabe, tinha muita raiva em mim, né? Então, ele falava, ninguém vai acreditar em você. Entre você e eu, quem é que as pessoas vão acreditar? Aí falava. E depois ele começou a falar, se eu não fizer em você, a tua irmã já tá ficando bonitinha, eu vou fazer na tua irmã. Meu Deus. E eu me lembro até hoje, minha irmã tentando subir na piscina dele para brincar, e ele olhando para minha irmã falando, se você não fizer, eu vou fazer com ela. Porque sua irmã era mais nova que você. Minha irmã é 1 ano mais nova do que eu. A diferença mínima, né? Muito. Então, ali eu tinha que optar, ou eu faria o que ele quisesse, ou a minha irmã ia sofrer a mesma coisa. Então eu comecei a proteger a minha irmã. Eu estava sempre de olho onde ela estava, por exemplo, no esconde-esconde, onde ela estaria brincando, onde, sabe, estava sempre de olho nela. E ali foi piorando cada vez mais. O que eu posso dizer é que comigo não houve penetração, não por falta que ele não tentou, porque ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Caramba. Mas por Deus ele desistiu, na verdade. Ele me perguntou se eu era mocinha. Aí eu falei assim, o que é isso? Ele perguntou, sangra? Aí eu, sim. Aí ele falou assim, então não posso não, senão tu vai ficar com o nenenzinho bem aqui, ó. E passou a mão na minha barriga. Isso eu tava despida, eu tava nua. Porque ele já tinha feito tudo que numa relação sexual faria, só sem a penetração. Então, e se eu não fizesse, ele batia na minha cara, me deixava sem tomar banho. Ele agredia fisicamente? Ele sim, ele me agredia. Caramba. Aí
Aí ele me agredia, aí me deixava sem tomar banho de piscina, dava alguma coisa, falava alguma coisa na igreja, que, por exemplo, que eu não podia cantar, que eu não podia participar de alguma coisa da igreja e tal. Mas a piscina, pra gente que é criança, era algo que, tipo, pô, vai tirar isso de mim? E ele tirava, né? Ainda falava, por exemplo, quando ele fazia algumas determinadas coisas, por exemplo, não sei nem se pode falar essas palavras. Não, assim, a gente entende que você tá num momento de difícil, assim, né? De emoção, e dependendo do que você for falar, se não te comprometer, né, o processo aí. Não, não, o caso dela prescreve, não, Jânio? O caso dela tá prescrito, só que o caso dela tem uma peculiaridade. Sabe por que essa menina, essa mulher, ela denunciou? Sabe por que ela... Não chegamos nessa parte, não. Não chegou, não? Ainda não. Ela tava só abrindo o coração dela, por enquanto. Vai deixar ela. Só que se ela quer falar alguma coisa ali, que ela quer contar. Mas aí, mas pode ficar à vontade. Isso não compromete, né? Não. Aí você vai entender o porquê. Tá. Deixa ela abrir o coração dela ali. Por exemplo, eu era obrigada, por exemplo, ele tinha que ejacular na minha boca, fazer sexo oral nele. E ai de mim se eu se eu cuspisse, ele me dava tapa na cara. E aí falava, não pode, isso aqui é o leite que as atrizes e as modelos tomam para ficar com um corpo bonito. Você vai ser a menina mais bonita da igreja se você ficar tomando. Gente, que doideira, mano. Era muito nojento. Era... Isso você ali com 8 anos, 9 anos? Isso, eu já com 8, 9 anos. Não, eu já tava com meus 9 para 10 anos, isso. Caramba. Na verdade, o que eu falo é que comigo e com ele houve tudo. Quando ele tentou fazer a penetração anal, eu falei que estava me machucando, tal, não podia. E depois ele tentou o normal, foi quando ele perguntou se eu era mocinha, e ele falou que não podia. Aí ele ficou com medo de ter uma gravidez. Isso, né? E eu ficava paralisada. Tem até um episódio que... eu pegando uma van, tinha um senhor do meu lado, ele ficou, eu vindo do trabalho da Taquara, ele ficou passando a mão na minha coxa. Eu fiquei totalmente paralisada, eu não consegui ter reação. A mesma reação quando eu era criança foi a mesma que eu tive. Graças a Deus que o cobrador olhou, colega, tá acontecendo alguma coisa contigo aí? Quer que eu resolva? Aí meu olho encheu de lágrimas e fiquei olhando pra ele assim, ó. Sabendo o que fazer. Não, e era assim que eu ficava com ele. Ele faz isso, eu fazia. Era isso. Ele me botava sentada nu na frente, com ele também nu. Quando a mulher dele engravidou, ele falava, você agora é minha namoradinha, porque eu não posso fazer nada com a tia fulana, né? Caramba. Porque eu vou machucar o neném. Então você agora é minha namoradinha. Eu não quero ver você de papo com os meninos. E ele brigava comigo se eu ficasse perto dos meninos. Caramba. Na igreja. Então foi tudo muito difícil. Isso porque eu tô contando por alto, né? Até na delegacia, o investigador, né, falou, meu Deus, 7 páginas. Eu falei isso porque eu ainda não contei muita coisa. Caramba. Verdade. Mas foi terrível. E era triste, porque uma vez a mulher dele era minha explicadora. Aí estávamos eu, minha irmã e uma familiar dele sentados. E a mulher dele começou a implicar comigo, me beliscar muito. Aí eu estava bastante triste, né? Aí eu estava desenhando, não queria fazer lição. Ela começou a me beliscar. Essas meninas safadinhas, que já tem fogo para ficar dando em cima de um homem casado. E eu bem quietinha. E ele estava no quarto. Ele levantou e ficou na porta do quarto olhando. Aí ela me beliscando, que já tem cabelo. Aí eu, aonde? Na cabeça? Ela, não. Aí eu falava sovaco, né? No sovaco? Aí ela falava, não. Aí eu fiquei quieta. Aí depois ela começou a me maltratar, né? Lá tinha coreografia. A maioria das vezes eu sempre era, tipo, a principal. Ela ficava no meio, né? Comecei a não ser. Ela começou a me botar mais pra trás, sabe? Pra eu não ser mais vista, né? Aí, infelizmente, ela falava. Então, eu sabia que ela sabia o que acontecia comigo e nesse instante que eu achei que alguém ia me socorrer, não tive ajuda. Ao contrário, ela falava que a culpa era minha, que eu que estava seduzindo um homem casado. Meu Deus do céu. Isso é uma criança de 10 anos, né? 8 anos, 9 anos. Foi até os meus 12. Foi dos meus 7 aos 12 anos. Então você foi abusada até os 12 anos. Até os 12 anos.
Caramba. E assim, pelo que eu tô entendendo, né, o perfil era sempre bem nova, né? Sempre Meio nova. que quando ficava velho, assim, tipo, passou ficou maioridade, pra ele já não interessava Não, mais. maioridade não é maioridade. Chegou depois dos 15 anos. A grande verdade, após os 15 anos, a penetração ele poderia ter. No contexto, esse era o pensamento dele. Mas não interessava mais pra ele, pelo que as meninas estão depondo. Só que já sairia do contexto daquilo que ele queria. Só que ele colocava todas elas como namoradinha, você vai ser minha mulher, sempre dessa forma. E ele, por exemplo, Estranho, né? O cara ele tinha apelidos, ele botava, no caso, no contexto, existiam uns apelidos, né? Pode falar dos apelidos? Pode. Vulgo, né? Não tem... Não, o apelido do caso dela, pra ela, ele dava apelido pra elas. No caso, Sim, eu digo, no caso, se ela falar, não tem problema, porque é vulgo, né? Não, porque no caso a minha irmã era cabritinha, né? Ah, entendi. E eu... Aí teve uma vez que me perguntou, e eu? Aí ele falou assim, você é minha cabritona. Caramba. E vocês tinham uma diferença mínima de idade ali, né? 1 ano. 1 ano. Mas ele abusava da sua irmã também, não? Não, graças a Deus não. Já perguntei a ela falou que com ela não. Porque ele sempre teve essa brincadeira de colocar ela no pé, jogar assim na piscina, essas coisas todas, mas que nunca fez nada, não. E graças a Deus, porque eu passei. Hoje você tá com quantos anos, desculpa? Hoje eu tenho 32. 32, então assim, já passou bastante tempo também. Passaram 20 anos. Aí o Gênesis falou ali na questão da denúncia, 20 anos depois, aí o que te levou assim a denunciar essa história toda? Então, eu tinha, né? Aperta o cinto. Eu tinha um contato com a família dele, porque eu fui criada no meio deles, então acabou que eu tinha eles como minha família, muito mais até de sangue, porque eu tinha muito mais a proximidade com eles. Então, se eu não me engano, foi um aniversário, um bolinho que teve ali, e eu levei meus filhos pra ir pra lá. Então, só que eu tinha, porque eu fui criada assim, todo mais velho você tem que dar benção, né? Então, mesmo depois de tudo isso, eu ainda dava benção pra ele. Benção, fulano. Eu sempre dei benção. E ele passou, aí ele falou, cabritinha, cabritona. Eu falei assim, benção. Aí ele deu benção. Aí ele falou assim, alguém me ajuda a abrir o portão aqui pra eu sair com o meu carro. Aí eu, Natália, vai lá. Aí eu fui. Na hora que eu fui, ele falou assim, cadê ali a sua filha? Minha filha tinha 7 para 8 anos. Meu Deus do céu. Aí ele falou, aí eu falei assim, Aí ele, nossa, ela parece muito com você, né? Já tem uma bundinha grandinha, né? Uma coxa grande. Minha filha tava de macacão. Mas até o short. Minha filha nunca usou roupa curta que eu não gosto, né? Aí ele, já tem bundinha, já tem uma coxa grande, né? Aí eu olhei assim e fiquei quieta. Ela, nossa, parece muito com você na sua idade. Aí ele falou assim, faz lembrar você, na época que nós brincávamos. Você lembra que a gente brincava? Isso foi em 2018. Então, eu fiquei paralisada, eu fiquei totalmente sem reação novamente, como se aquela criança de 7 anos tivesse voltado. Aí eu fiquei paralisada sem saber o que fazer. Eu falei assim, agora não posso. Se ele falou isso pra mim, é porque ele continua fazendo isso. E ele tem o prazer de falar, olha, eu me lembro de você. Então foi quando eu comecei a procurar na internet leis, se eu ainda poderia ir denunciá-lo. Mas é só ir na 35? É só ir na polícia? Não, então eu vou fazer mais o quê? Então foram anos que eu fiquei. E nisso eu comecei a contar para algumas pessoas, poxa, o fulano fez isso comigo. Poxa, olha só. Então eu fui começando a descobrir que existiam outras vítimas, entendeu? Aí quando eu vi uma postagem falando sobre esse instituto, eu falei assim, eu vou mandar mensagem. Vamos ver qual vai ser, o que vai acontecer. Mandei mensagem e em 2 dias eles já me responderam, já mandaram o telefone, vem pra cá, vamos conversar pessoalmente. E eu fui acolhida de uma forma incrível. Aí eu passei para as meninas, olha gente, encontrei um instituto, sabe, com ajuda psicológica, com ajuda jurídica, tudo. E fui falando com uma por uma, né? Não são só elas, temos outras também, tá? Que passaram pela mesma situação e depois nós conversando, temos relatos de pessoas de 30 anos atrás. Meu Deus. Que foram vítima dele. 30 anos atrás. Como eu te falei. Cara, assim, a impunidade desses anos todos é que me impressiona, né? Eu acho que se escondendo atrás da Bíblia, né? Porque aí é uma questão religiosa, né? Que a galera meio que segura. E é incrível, porque se ele conversar aqui com você, você compra ele. Não, aqui não, pelo amor de Deus, né? Amarrado.
Não, mas a forma dele falar é uma coisa que ele seduz as pessoas. Ele é professor de teologia. Ele é bom de lábia, então. Ele Não, e conhece a Bíblia, né? Conhece a palavra. conhece. Teólogo. Ele foi professor da minha mãe, entendeu? Ele foi professor da minha mãe. Jesus. Então, e pelo perfil dele, ele foi aquele tipo de pessoa que todos admiravam, sabe? Não, ele não vai fazer isso, sabe? Sempre foi de ajudar todas as famílias. Ele ajudou a minha família, ele ajudou a família da maioria das meninas. Então, ele era muito próximo dos pais, ao ponto dos pais falarem assim, não, jamais esse cara vai fazer alguma coisa com meus filhos. Ele ajudou tua família, tua mãe? Ajudou. Meus pais saíram de um apartamento, que aí foram morar de aluguel conseguiram um terreno. Ele ajudou a construir a nossa casa. Entendi. Mas ele ajudava no argumento de que estava abençoando e tal. Isso, sempre. Vamos embora fazer mutirão, sabe? E levava os homens para lá fazer a construção da minha casa, que graças a Deus a igreja ajudou muito. Não foi só ele, a igreja ajudou muito no mutirão. O povo não tem culpa de nada, o povo não sabe o que tá rolando, né? Então na igreja sempre houve... Era o que falávamos... Foi um pouco um delay porque eu tô bebendo água. É aquilo que nós falávamos no início. Existem pessoas da família dele que não tem culpa do crápula que ele é, assim também as ovelhas que tem na igreja. Não, as ovelhas é o menos culpado nesse caso, né? A galera, tu vê, fez um mutirão, ajudou e tal. Isso. Pô, tudo pelo apelo dele, né? Claro. Mas aí, desculpa, pode seguir. Então, aí a gente vê que ele faz isso com todos, sabe? Eu tenho um relato de uma vítima, que ela também foi vítima, sabe? E ele falou assim, poxa, Natália, eu sempre vi a maldade no olhar dele. E sempre quando ele queria brincar comigo, ele me levava por algum lugar bem escondido. Eu só tenho a lembrança de eu sentada no colo dele. Então são pessoas da igreja. A igreja tinha mais de 50 crianças. Era aquela coisa dele ir buscar de carro, ele, a esposa dele, sabe? A igreja sempre teve muito jovem também. Juntou a fome com a... Como é que é aquela estado? Fome com a vontade de comer. Sim. É. E todo mundo vítima em potencial, que é o que mais me revolta. E nenhuma sabia da outra, sabe? Nenhuma. Em relação até a Luana, eu até pedi desculpa pra ela quando eu encontrei ela, depois de anos, quando a gente foi falar com ela, né? Eu falei assim, nega, desculpa, tá? Porque quando eu vi a mulher dele chegando, segurando a sua mão na casa dele, e a forma que ele foi pra você e te olhou, eu falei, agora é ela, ele não vai mais me querer. E foi exatamente isso. Depois disso, ele não me quis mais. Aí foi pra ela. Então, ele pulava, que a menina tava contando aqui pra gente também isso, Sim. né? Que ele pulava de uma pra outra, tipo, o critério dele, ele não tá mais afim, cara. Não sei qual era o critério, mas era assim mesmo que ele fazia. Aí depois a gente tem outros relatos, que ele às vezes estava mexendo num carro e ele abria a perna assim, pega aqui uma ferramenta pro tio. A criança ia pegar a ferramenta e ele abria a perna da menina só pra poder ver a calcinha. Meu Deus. Sabe, são coisas, aí as pessoas falam assim, não, essa pessoa, ele jamais faria isso. Eu sou prova disso que ele fazia. Né? E nós temos, né, até o início desse ano, no caso, ele dava aula de bateria ainda para as crianças. Meu Deus. Entendeu? Temos relatos de pessoas que é da igreja dele que deixava o neto na casa dele por não saber. Eu falei assim, mas a partir de hoje, se você deixar, você vai estar sendo conivente de qualquer coisa que acontecer com o seu neto. Sim. Entendeu? E isso tem que deixar bem claro. Hoje em dia, se você que estiver nos ouvindo, que é da igreja dele, permitir que ele faça alguma coisa com seu filho, por você deixar ele, seus filhos, seus netos na igreja dele, junto com ele, você está sendo conivente. Isso também é crime. Verdade. Entendeu? Como é que é o nome disso aí? Existe a lei em Riborel, ao qual, se você sabe que uma criança está passando por algum tipo de situação de perigo, alguma situação, e você não relata, você também pode ser julgado com relação a isso. Entendi. Então tem que partir para dentro, denunciar, tirar da situação de risco, porque é responsabilidade de todo mundo. Eu achava ele tão doentio que ele fazia as coisas comigo e depois ele ia para a igreja, juntava os jovens e os adolescentes, vamos conversar sobre sexo. Não pode beijar na boca. Aí eu comecei e falei assim, não pode beijar na boca. Mas ele beijava a minha boca. E não podia ser um beijo infantil, tinha que ser um beijo de língua. Então eu aprendi com ele, entendeu? Não pode deixar ninguém tocar aqui, ali. Eu falei assim, o que ele fala não condiz com o que ele faz comigo. Foi quando eu comecei a rejeitar, que ele falou da minha irmã, que faria com minha irmã, então
eu deixei, né, ele fazer. E toda vez que ele fazia comigo, depois ele me, como se ele estivesse me tacando fora, sabe? Igual bicho. Ele dobrava o joelho dele, botava a cabeça dele na terra e fazia assim e orava. Toda vez. Tipo, pedindo perdão. Se é perdão, eu não sei. Ou era um ritual? Mas toda Deus vez que me ele livre. fazia comigo, fazia isso, ele vai embora, sai. E depois joelhava, botava a cabeça na terra, como ele faz até hoje, e botava a mão pra cima assim e orava. Você tem contato com ele até hoje, não? Ele mora praticamente na mesma rua do que eu. Mora E ele ali sabe perto. que você tá com essa galera fazendo... Sabe? Tem protetiva, tem medida protetiva contra ele. Tem. Só Mas, que ele passa me olhando, me encarando. ele não pode estar perto dele e continua perto delas. E tem uma outra coisa. Mas não dá pra prender ele por isso, não? A quebra de medida protetiva. É. Já foi falado isso já, mas só que a delegacia... Não posso falar que... Não, a delegacia. Não, né? É sobre uma outra situação. É, não pode... Se não passar a estratégia... É, tá dentro do processo, né, no caso. Não, beleza. Então Eu não tenho... vamos seguir, porque pra não atrapalhar o processo. É isso aí. Deixa rolar. Mas, enfim, eu acho que, poxa, já temos depoimento suficiente, assim. O quê? De situações, cara, que eu tô aqui abismado com essa situação. Tem nós 5 que participou aqui do podcast, ainda tem mais um lá. Menino, Tem um menino, tem um rapaz. menino. pô, era legal, né? Eu vi ele aqui no... Cara, Não deu pra ele vir, né? É difícil. Porque muito hoje forte. as meninas estão... Infelizmente, hoje na sociedade, em relação aos homens, quando um homem diz que foi abusado, eu acho que vira mais chacota. As pessoas falam assim, pô, aí quando é com mulher também, aí fala assim, pô, mas aí tu tem que aceitar, pô, foi com mulher. Infelizmente tem isso, mas eu gostaria de falar para todos que homens também são abusados. Sim. E homens também têm os mesmos traumas que nós temos. Sim. Entendeu? As pessoas acham que não, mas sim, os homens também. Eu conheço diversos homens que depois que eu fui conversando com uma galera, com amigos, até mesmo quando eu trabalhei numa empresa bem grande, Atento, a quantidade de homens, sabe, que já foram abusados, eu fiquei impressionada. E as pessoas falam, pô, e a gente não pode nem falar dos nossos traumas. A gente não pode falar, porque as pessoas não conseguem entender que isso também nos dá trauma, sabe? Imagina. Então é muito difícil. tanto pra homem quanto pra mulher. Pra Pra mulher, quem não então sabe, é tanto pra homem quanto pra mulher. É porque rola, né, na nossa visão, que uma mulher ter, sei lá, maior de idade, ter uma relação com um menino de 10 anos, 12 anos, é educativo, não tem nada a ver, tá ensinando, não sei o quê. Enfim, juridicamente, assim, vocês que são... É a mesma coisa, né? É o mesmo crime, né? Sim, é o mesmo crime, indifere. Se fez com menino ou com menina, vai ter que pagar. O Instituto tá aí pra correr. Vai correr atrás disso. Eu participava num grupo de Facebook, eu iniciei também assim, né? Desculpa. Eu iniciei assim, num grupo de Facebook fechado, falando sobre vítimas, né, que foram abusadas. Uhum. Então tinha homem, tinha mulher. E uma cidadã foi lá e comentou sobre um outro grupo de onde os familiares, né, tinham relações com crianças da própria família. Nossa, que Eu falei assim, doideira. cara, eu vou entrar nisso. Aí peguei, aí era muito fechado, tinha que fazer um monte de perguntas e tal lá. Dei uma de louca, respondi e entrei. Era cada coisa absurda, tia abusando de criança de 3 anos. Gente, avó. Tem relatos de avó. Chegou no instituto, nós achamos que o pai estava sendo preso porque a mãe denunciou como se fosse o padrasto, perdão. Sim. E aí fomos levantar tudo direitinho e era a avó que abusava. mexia, que abusava da criança, sabe? Então, assim, a gente... É muita coisa que acontece. Por isso que eu falo, você prestar meu ouvido durante 1 minuto, Rodrigo. Eu imagino. Eu aqui um pouquinho ouvindo essa história, essa Maria aqui já tá dando... Então os comentários que tinham lá eram coisas absurdas, de pessoas da mesma... Mãe, pô, meu filho tem 6 anos, já virou homem. E elas relatando Meu detalhes. Eu sei que eu consegui pegar, entrei no Facebook, não sei nem se pode falar, mas entrei no Facebook da pessoa, tirei print e tal, peguei a conversa e tal, consegui, mandei pra Polícia Federal. Consegui uma pessoa que falasse, pô, manda pra essa deputada de São Paulo, eu tenho um contato dela até hoje. Mandei pra essa deputada de São Paulo, essa deputada de São Paulo falou com alguém da Polícia Federal, aí que fala, não, já estamos sendo investigados, bababá, fala pra ela não ficar botando isso na internet, porque eu cheguei a postar isso também na internet, sabe? Então eu tô nessa luta há muito tempo. Mas deu o que essa denúncia? Deu algum resultado? Não sei, porque a deputada falou que a Polícia Federal já estava... Isso é antigo?
antigo, não? Até recente. Foi na época que aconteceu esse comentário com minha filha, foi em 2018. Não, porque a Polícia Federal faz bastante, né, combate isso aí, faz bastante coisa. Tem um visto aí, né? Existe uma situação, quando nós falamos assim, gera um trauma em muitas pessoas. Sim. Mas existem muitas pessoas, como foi falado que a Luana falou conosco, que ela se mutilava. Existem pessoas que, para poder chamar a atenção de alguma forma, elas tatuam o corpo todo. E começam a fazer uma série de questões, colocar alargadores, piercings, esse nosso todinho. Aquilo ali é a alma gritando da pessoa. Tô aqui, pelo amor de Deus, me vem, alguém precisa me ver. Tá gritando. Tá querendo chamar a atenção dos pais que muitas vezes não olham. Assim como existe a questão da tatuagem, eu vou falar algo aqui, que é algo que eu não tô falando de algo que eu não conheço. Eu conheço muito bem, tô falando para vocês em decorrência disso. Muitas das pessoas que se transformam em homossexualismo foram vítimas de abusos na infância. Tenho uma amiga, sim. Tá? Muitas. E a ausência também paterna, e muitas das vezes, a ausência dos pais geram essas coisas. Tocar hoje, falar alguma coisa com relação ao público LGBTQIA+, nós somos defensores, todos sabem disso. Eu não tô falando, não tô criticando, nem tô falando que tem que trocar sexo, não tô falando nada disso. Entendeu? Eu tô falando que muitas dessas vítimas, dessas pessoas, do público LGBTQIA+, foram vítimas de abuso. Meninos e meninas. E da onde, muitas vezes, menos se espera. Sempre. Imagino. E aí, no seu caso agora, como é que você fez? Aí conheceu o Instituto, aí tá ajudando, o Instituto também tá na luta. Sim, nessa luta. Faz parte já do Instituto. Aí fico perturbando lá o Gianni, se me vir. Mas você faz o quê? Colhe as denúncias e tal? Porque eu tô perguntando porque, às vezes, tem muita mulher que, às vezes, pode ficar meio sem jeito de chegar e aí, vou falar com o doutor, não sei o que. Então tem você também lá, né? Sim. O Instituto tem bastante propostas hoje, né, para poder lançar. Então a gente tem trabalhado sobre isso, sobre o esporte, em cima disso, né? E no meu caso, eu ainda estou muito focada no meu caso, que eu estou conseguindo, graças a Deus, outras vítimas, conversando com outras vítimas, né? Porque a gente quer que ele seja preso, sabe? E queremos que outras vítimas, sabe, tenham a coragem de denunciá-lo, porque às vezes as pessoas, eu já ouvi assim, Natália, mas o meu caso já faz tanto tempo, eu falo, mas o meu também faz. Mas pesa pra ele, entendeu? Muito. Então, mas meu caso tem 20, tem 30 anos, mas pesa muito pra ele e só vai mostrando quem é a pessoa, que não adianta, igual eu fiquei sabendo essa semana, que ele tá procurando testemunhas de caráter, pra dizer que ele era um pastor, sempre foi um pastor muito íntegro. Testemunho de caráter. Ele tá procurando, ele tá indo nas casas das pessoas, pedindo pra testemunharem a favor dele, né? Mas não adianta ninguém ir, ele é assim como um pastor. Tá, e por que tá surgindo tantas vítimas, né? Ele sabe quem ele é, nós sabemos que nós somos vítimas, né? E eu quero falar uma coisa para as pessoas, quando alguém te dizer, eu fui vítima, não pergunte se você gostou não, porque eu ouvi isso. Mas tanto tempo, será que você não estava gostando já? Não. Aí eu falo, gente, mas eu era criança. Não pergunte por que agora. É horrível. Foi o que até, se eu não me engano, a Alexia falou. É um trauma que a gente acaba abrindo, e depois que eu comecei nessa luta, eu agradeço muito a Deus pelo marido que eu tenho, porque ele consegue, sabe, entender, né? Porque há momentos que ele não pode encostar em mim, nem na cama. Tem momentos que ele não pode me dar um beijo. Eu falo ele fala, poxa, amor, você gosta de me dar carinho, mas tu não gosta que eu te abra. Eu falo assim, não me toca. Hoje não. Faz parte do trauma. É o trauma. É horrível você estar no seu momento íntimo e às vezes você olhar pro seu marido e você ver a cena que fizeram contigo lá no passado. E é assim o tempo todo. Na pandemia, pra mim, foi o pior momento da vida, porque foi ali que começou os meus traumas vindo mais ainda. É aquela coisa de você estar no banheiro cantando um louvor e do nada você se lembrar e você começar a se esfregar igual o bicho. É horrível. Ninguém sabe o que é um trauma. Eu tava até conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Natália, vocês falam que saiu da igreja por causa disso. Eu falei assim, é difícil você estar dentro de uma igreja e você olhar no púlpito e falar assim, será que ali ninguém faz isso? E às vezes se alguém, até se algum homem quiser orar pela minha filha, minha vontade é de gritar, não toca nela. É isso que eu sinto. E ninguém consegue entender essas coisas, sabe? Aí outra coisa que eu vejo também é que todas as meninas, a maioria que eu conheço, acaba sendo muito sexualizada muito cedo.
eu fui, entendeu? Então, aquela coisa de sentir falta, porque eu já sentia vontades, né? Porque o meu corpo o corpo vai se acostumando, mesmo que a mulher não queira, o corpo vai se acostumando. Então, aí a adolescente, então, os pais que estão vendo isso, se tua filha ainda está muito novinha, quer usar short curto, quer se mostrar, né, nas redes sociais, quer dançar danças inapropriadas, atente a isso. Por que minha filha está querendo ser assim? Porque minha filha, das amiguinhas, mãe, vou dançar essa música aqui e vou postar no meu Instagram. Mas por quê? Olha essa letra aqui. Aí ela, mãe, mas é só uma música. Eu falei, filha, essa letra aqui, você tá chamando os homens pra olhar pra você. É isso que você quer pra você? Tu quer que os homens olhem pra você dessa forma, como se você fosse uma mulher adulta? Não, mãe. Então todo mundo vai dançar. E as amiguinhas dela ficam doidas lá em casa, porque eu não deixo ninguém. Essa música não. Aqui, ó, Sofia e Thor. Te amo, mãe. Tá botando aqui. Mãe, meu pai... não parou de ver até agora. Obrigada. Agradeço muito a família. Meus pais ficaram sabendo há pouco tempo que eu não tive coragem de contar. Imagino. Né, eu não tive. É a primeira vez que eles ouvem o que aconteceu comigo, porque eu falei assim, pai, mãe, eu fui abusado pelo fulano. Minha mãe estava em pé, sentou. Ela tentou se levantar de novo, não conseguiu mais. Meu pai ficou desesperado, andando de um lado pro outro, né? E eu tive falei, o prazer de conhecê-lo naquele dia. Aí eu fui e falei com ele que, assim, mas já denunciei, só tô contando pra vocês porque isso vai vir à tona. E vocês precisam ouvir da boca da sua filha. Então eles nunca souberam. Se eles estiverem assistindo, né, que eu não sei, que eu não aconselhei eles fazerem isso. Mas se eles estiverem assistindo, quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês nunca tiveram culpa de nada. Era um lobo vestido de ovelha. Enganou a todos. Então, muito obrigada pela criação, pelo amor que vocês me deram. E vocês não têm culpa de nada, não. Não tem mesmo, com certeza. E nem você tem culpa, né? Sim. Nenhuma delas. Ninguém tem culpa disso. A culpa, na verdade, é do quem tem essas mentes aí doentes, né? Doentia. Me perguntam muito, Natália, você não questiona a Deus por ter acontecido isso contigo, não? Eu falei assim, não, jamais. Ela falou, por que não? Eu falei assim, porque eu acredito que tudo tem um propósito. E eu posso dizer e afirmar que se não fosse por mim, não teria essas outras vítimas, né? Teve que acontecer algo sério, um olhar que ele deu pra minha filha, pra me despertar e fazer com que eu corresse atrás. Então, eu acho que se não fosse a doida da Natália, igual os outros me chamam, não teria hoje esse processo. Então, Deus falou assim, vou escolher essa doida aqui, que essa doida aqui no futuro vai bem juntar uma galera e vai desmascarar esse joio que tá se passando de trigo. Né? Jesus, a gente tá... Até eu agora tô envolvido nisso. Cobrança total, né? Eu vou ter que... A gente vai terminar 4 horas de live já, praticamente. 4 horas de live. Mas assim, cara, a gente quer agradecer sua coragem aí de vir aqui denunciar. Graças a Deus já tá com a família também. Tem filho já, não? Tenho a uma menina de 11 anos e o Thor de 8. Tua mãe acabou de te mandar um beijo aqui agora, a Maria de Lourdes. Não, é da Alexia. Então, tá trocando a mãe. Jean tá trocando a mãe dos outros ali. Ela botou assim, Maria de Lourdes. Oi, Natália, sua mãe tá mandando um beijo. É minha tia. Então viu. Tá trocando a mãe dos outros aí. Mãe, tia, familiares, amo vocês, amo vocês, obrigada pela força. Mas fica à vontade, quer acrescentar mais alguma coisa? Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade, vamos lá. Já mandou pra mãe? Já mandei. Pegou uma listinha ali agora. Gente, olha só que legal. Tem muita gente entrando aqui agora, deixando muitas mensagens. Eu vou falar um negócio pra você que tá nos assistindo. Todas as mensagens que você nos enviar agora vai ser de força pra essas meninas. Elas merecem, são gigantes, são maravilhosas, tá? E tudo aquilo que vocês puderem nos ajudar também com o Instituto, com o Raiz Gospel, que tá nos dando todo esse apoio, toda essa força, por favor, nos ajudem, tá bom? Então, é isso. Não, mas eu vou falar do Instituto. Deixa só ela falar ali o agradecimento dela. Gente, agora que eu fui ver, ela ela puxou uma lista ali, ó, puxou um papel inteiro ali, quase